Oi, pessoal. Eu vou contar o sonho que eu tive a noite passada e o sonho que eu tive essa noite. E eles são sonhos que têm um discernimento espiritual que Deus me deu. O sonho de ontem foi sobre... Eu estava num lugar e eu era segurada por cima, como se alguém me segurasse por cima, e eu passava por diversos lugares, em diversos países. E em alguns países eu via que os prédios, eles ruíam. Tinham prédios altos e daqueles prédios grandes, né? Como tem aqui no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. E eu via do alto aqueles prédios ruindo de cima a baixo. Então eles começavam a cair aquele concreto todo, os vidros começavam a estourar, então do último andar para o primeiro, até chegar no primeiro, eles ruíam. E também eu vi pessoas como se estivessem presas dentro de lugares e como se Deus entrasse naqueles lugares, né, e resgatasse essas pessoas que estavam nessas prisões. Não eram prisões propriamente ditas, é como se elas estivessem em algum lugar de segurança máxima, estivessem presos em prédios e em prédios modernos. Não era uma prisão, era uma prisão para quem estava lá dentro porque não conseguia sair, né? Como se aquilo tudo fosse muito blindado e a pessoa não conseguia sair, então ela batia no vidro, o vidro era blindado, ela não conseguia sair. Eu via mulheres, crianças tentando sair daquele lugar e de repente eu falava assim, mas esses lugares também vão ser destruídos, e as mulheres e as crianças que estão lá dentro, meu Deus, não deixa as mulheres e as crianças lá dentro, o que está acontecendo? Isso é um terremoto? O que está havendo? Aí era como se eu ouvisse no sonho, como se eu ouvisse, não sei se eu escutava Deus falando que o orgulho das nações estavam sendo quebrados. Então aquelas pessoas que eram inocentes estavam sendo tiradas, e tirava aquelas pessoas e elas encontravam o caminho de saída, e imediatamente aqueles lugares começavam a ruir e vinham abaixo. Então eu só via depois no final aquela poeira e os escombros, e eu via isso tudo de cima, como se eu estivesse sendo carregada assim pelas costas. Então eu fiquei muito... no início não achei assim que o sonho era de Deus, então pedi discernimento, falei, Senhor, se for de ti, o Senhor fala comigo, porque eu preciso saber se é de Deus, se não é de Deus, mas fiquei com aquilo no meu coração, né? Guardei o sonho no meu coração. E durante o dia eu orei, e então Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Deus me falou até sobre o Egito. Aquele país, Egito, ficou na minha mente. Não só o Egito, mas determinados países ficaram na minha mente. Mas o Egito foi o que ficou mais forte. Como se Deus também fosse entrar lá e fazer algo da parte dele naquele país. Então eu vou ler para vocês a palavra que Deus me deu ontem no final da tarde. Está em Oséias 3 e diz assim: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei para mim por 15 peças de prata e um homer, e meio homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei,
e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Foi essa palavra que o Senhor me deu, a primeira palavra que o Senhor me deu. Então, até o momento de eu gravar esse vídeo, o Senhor continuava falando comigo, né? Porque outras palavras o Senhor me deu a esse respeito. Mas eu vou agora contar o segundo sonho, vocês vão entender a consecução das coisas, né? Até o momento de eu começar a gravar esse vídeo. Então, as coisas aconteceram dessa forma. Deus me deu essa palavra de Oséias e então eu vou contar o sonho dessa noite, o sonho que eu tive essa madrugada. O sonho que eu tive essa madrugada foi sobre... Ai, gente, esqueci agora. Peraí, deixa eu lembrar. Jesus. O sonho que eu tive essa madrugada foi de uma igreja. Eu entrava numa igreja, uma igreja grande, conhecida, que eu não vou citar o nome. E eu entrava nessa igreja e todos estavam alegres e felizes, curtindo o culto, mas literalmente curtindo, não estavam adorando, estavam curtindo o culto. Não estavam adorando, mas eu não sabia, não entendia. Então, todos dançando, mas eu estranhava aquelas danças, aquele louvor, eu estranhava. E eu falava, meu Deus, mas que coisa estranha, porque eu não estou sentindo aqui a presença de Deus, eu não estou sentindo o poder de Deus, não estou sentindo, então tem alguma coisa estranha. Então, de repente, eu via a Xuxa entrando, a Xuxa apresentadora de programa, isso mesmo. E eu via a Xuxa entrando e nada contra a Xuxa, tá? Mas eu vou explicar o porquê da Xuxa estar no altar. Vocês vão entender. Deus, às vezes, ele usa linguagens figurativas pra gente. Então, estava lá a Xuxa e todo mundo começava a cantar e dançar conforme ela estava dançando. Então ela dançava, etc e tal, e cantava, e falava um monte de coisa, e tudo que ela falava as pessoas reagiam. Isso mesmo, chuchu, xuxa, xaxá, e todo mundo chuchu, xuxa, xaxá. E aí, enfim, todo mundo copiava aquilo, né? E, enfim, eram diversas partes do culto, tinha o canto, a dança, e então o pastor assumia, e de repente é como se eu saísse daquilo, é como se eu não estivesse dentro daquilo, que eu fosse uma trilha de vídeo. Eram várias trilhas de vídeo, uma em cima da outra, e era como se Deus, a figura que eu estava vendo eram de várias trilhas de vídeo, uma em cima da outra, uma na frente da outra, né, assim, e era como se Deus viesse com a mão, né, digamos, a trilha de vídeo está aqui, e em vez de ser um programa, como se você tivesse visto um programa na internet, eu visse a mão de Deus arrancar aquela trilha, como a gente arrasta com o mouse, a gente arrasta, a gente põe o mouse e arrasta alguma coisa de um lado para o outro, trilha de vídeo, então é como se a mão de Deus, uma mão branca grande, arrastasse a primeira trilha, então tirava aquela dança, e aí ficava só a música. Então ele arrastava de novo com a mão e tirava o canto, e então ficava todo mundo ali, só que sem ação, né? Então, no final, quando tirava a última trilha, não restava mais nada. Então, não tinha mais ninguém, não tinha mais nada, né? Tirava as imagens, tirava o áudio, tirava tudo, então não restava nada. Então, ficava só aquilo, né? Só as pessoas paradas ali e não havia mais nada. E então eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então, dali eu vi um fundo de uma igreja como se fosse um outdoor. Dali eu ia para outra imagem e essa imagem que eu via era o fundo de uma igreja como se fosse um outdoor, né, no fundo,
Só vi o fundo, a parede do fundo, não vi o altar, não via púlpito. Eu vi a parede do fundo como se fosse um outdoor, como se fosse o desenho do fundo era como se fosse um pasto, né? Mas então, só que aquele pasto era um outdoor mesmo, né? E ali ela era aquela imagem. Então aquilo balançava e rasgava assim, né? Balançava e rasgava. E o que eu entendi disso? Que era só uma imagem, então era falso. Então aquilo foi rasgado assim na minha frente, porque aquilo era só um outdoor. Alguma coisa com o nome da igreja, então aquilo era rasgado. Enfim, terminou essa parte e então ficava tudo preto. E aí eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Que sonho, que situação é essa, né? Eu pensava comigo, eu entendia que eu estava tendo uma visão, que eu estava tendo um sonho. Eu dentro de mim ali naquela luta, porque eu não estava acordando, né? Então eu falava comigo mesmo, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu sabia que eu estava sonhando, eu sabia que estava num sonho e estava tentando acordar. E aí Deus falava comigo, porque eu estava no de repente ficou tudo preto. E ali Deus falava comigo, né? O Espírito Santo vinha e falava comigo, eu vou abater, eu vou bater muitos, né? E vou levantar outros, né? Então esse é um tempo que quando eu vier, né? Isso tudo vai ser mudado, né? Deus, ele não está satisfeito, né? O que Deus falou comigo é que ele não está satisfeito, não está feliz com muitas coisas que a gente tem visto, né? Em todo o meio cristão, né? Então é um pasto falso, né? É só um outdoor, é só uma propaganda, é um pasto falso, né? Aquilo que eu vi no outdoor, o que eu vi danças onde o Espírito Santo não está, representações, né? Teatrais, cantorias que não são louvor e adoração, né? Que o Espírito Santo já há muito tempo já não está ali, né? E eu vi vários nesse sonho, eu vi a imagem de várias pessoas que a gente conhece, famosas, né? Que aparecem por aí e na mídia, e essas pessoas que apareciam na imagem eu via várias pessoas que Deus não estava se agradando e algumas outras que Deus está sim se agradando, e Deus falava para mim, é meu ungido, meu separado, está fazendo a minha vontade, o meu querer, está sendo perseguido por fazer a minha vontade. E ali Deus falava comigo, então eu logo acordei. Quando tudo isso terminou, aí Deus me acordou. E aí quando eu acordei, o Senhor falou comigo numa palavra que está em 2 Reis 16. Não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, mas eu quero que vocês leiam 2 Reis 16, fala do reinado de Acaz. Acaz fez tudo quanto ele quis. Tudo quanto foi a vontade de Acaz, ele fez. Ele fez o altar como ele queria fazer, ele reformou as coisas como ele queria reformar, entendeu? Ele quis ser assim, ele quis ser de uma forma memorável, né? Porém, ele fez tudo de errado. Ele pegou as coisas do templo do Senhor, né? E ele quis agradar o rei da Síria, então ele deu, aqui no versículo 8 diz, tomou Acaz prata e ouro e se achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria, quer dizer, ele presenteou o rei da Síria com coisas que eram da casa do Senhor, né? Então, essas coisas Deus não está se agradando, então vocês leiam para ter discernimento do que Deus está falando. E então Deus continuou falando comigo, e eu só me toquei quando eu estava começando a fazer o vídeo aqui,
eu só me toquei da profundidade, né? Porque Deus me deu em Oséias 3 e até uma pessoa que eu conheço, né? Um irmão, eu já vinha conversando com ele já na parte da manhã. Ah, mas Oséias 3 não tem nada a ver com 2 Reis 16. Ah, mas Oséias 3 não fala disso, fala daquilo, não estou entendendo. Aí eu comecei a explicar. Só que a coisa foi tão profunda que o Senhor me deu Oséias 1. Oséias 1 sem eu entender porque eu não tinha me ligado que Oséias 3 estava Oséias era um profeta do tempo de Acais. E Deus me ligou novamente, porque às vezes a gente está tão pensando, né? Então eu não tinha me ligado, não me lembrei desse fato. E Oséias, e o livro de Oséias, né? As profecias de Oséias algumas delas se passam no tempo do reinado de Acais. E Oséias 1 diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Né? Então, eu agradeço a Deus por essa palavra. Deus tem juízo para enviar sobre as nações. Vocês podem ver que Deus tem juízo para enviar sobre as nações, Deus tem juízo para enviar e correção para trazer sobre a igreja no mundo. Não é no Brasil, é no mundo, porque eu via a imagem de diversos pregadores, ministros, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil nesse sonho. Então, eu creio que Deus vai fazer uma grande reforma, mas a reforma é aos olhos dele, aos olhos de Deus, conforme a vontade de Deus. Eu creio que esse é um tempo, né, eu creio que esse é um tempo, pelo que o Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração, é que esse é um tempo em que as pessoas vão retornar para o Senhor, vão retornar para a sua palavra, vão retornar para o seu mandamento, para as suas origens, para o princípio, né? Para o princípio de todas as coisas. As pessoas vão deixar as coisas que foram incluídas, ou que foram misturadas no Evangelho de Deus, ou que foram aceitas na igreja do Senhor, né? E esse tempo é um tempo de separação, é um tempo que vão ficar separados os que realmente são de Cristo, aqueles que não vão se misturar, daqueles que vão se misturar, que estão misturados, e Deus está dizendo: esse é um tempo que é tempo de arrependimento. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, vai haver separação, e Deus vai entrar com juízo. Deus entra com juízo, Deus entra com resposta. Deus, assim como o povo de Israel fez o quê? Ele não adiantava ele estar com a arca se ele não tivesse a presença de Deus, se ele tivesse em pecado, se ele tivesse com maldição dentro da tenda. Se você está com maldição dentro da tenda, se você está cometendo erros e pecados, então Deus não adianta estar com a arca na frente, que Deus não dá vitória, e a presença de Deus, ela se afasta desse povo. Então, é isso que eu queria dizer, esse é o sonho, e no próximo vídeo eu falo mais um pouquinho, que o vídeo já está por demais alongado, né? Não vai ficar muito pesado para vocês. Então, fica com essa informação aí, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.